Olá, começando mais um podcast lá do B da Notícia, essa semana entrando com os 2 pés na política de Cachoeiro de Itapemirim. Estamos recebendo aqui Juninho Correia, agora Juninho da Cofrio, né? Como é que é? Até uma pergunta interessante. Primeiramente, olá, Juninho. E aí, tudo bom, Basílio? Tava sentindo falta já de participar de entrevista, né? Eu tenho te machucado, não te convido, você também não vem. Não, eu tava um pouco sumido mesmo das agendas políticas, Não, né? vamos falar sobre isso. E aí, acho que a última vez foi ano passado, não foi? Foi ano passado. Foi, na metade do ano passado. Mas tô bem. Tô melhorando. É isso aí. Juninho, uma pergunta, uma curiosidade, né? A gente escuta muito na rua o seguinte: o que o Juninho está fazendo na política? Um cara rico, uma empresa que fatura milhões por mês aí, né? Isso que tá falando é você, né? Eu não vou pedir essa declaração de imposto de renda. Mas o que faz? Assim, o que te leva assim, não, o caminho é esse, né? Ou você também mantém uma participação lá, administrativa, como você alia, né? Não, então, eu sempre tive uma participação na empresa lá, desde muito cedo, né? Eu sempre trabalhei muito ali com a minha mãe no escritório, né? Desde ali dos 18 anos eu já trabalho ali na empresa. Mas, assim, falando na política, né? Eu já cheguei até a falar isso algumas outras vezes sobre a minha participação. Eu acho que envolve um pouco o meu serviço na igreja, né? Eu sempre falei muito isso. Eu sempre fui muito engajado ali na igreja, sempre fui muito engajado, tanto é que todo mundo sabe hoje, né, da minha pretensão, que sempre foi ser padre, aquela coisa toda. E isso sempre me motivou a algo a mais, sabe? Porque você já tinha uma perspectiva de eu sempre tive essa coisa mais fora do que dentro, no caso da Cofrio. Eu nunca tive muito essa linha, essa veia de trabalhar numa empresa privada. Eu sempre tive uma coisa mais de trabalhar a serviço, sabe? Sempre tive isso muito forte de mim, de estar a serviço de alguém, a serviço das pessoas, a serviço de um grupo, seja das pessoas que mais sofrem, seja das pessoas que querem melhorar. Então eu sempre tive isso dentro de mim, que eu precisava estar trabalhando junto com pessoas que precisavam. Então sempre esse serviço. Por isso que eu me engajei muito na igreja, né? Quem lá do aeroporto sabe como que era. Eu sempre estava envolvido em alguma coisa na igreja. Eu fui coroinha 17 anos, catequista 10 anos, cheguei a ser tesoureiro da comunidade matriz, que é a minha comunidade. Então eu sempre fui muito engajado a estar em serviço, sabe? A me colocar a serviço. E aí vem a política, né? A política é o seguinte... Que também lida com o público, eu ia falar isso. Aí que tá. Aí tem que essa ligação também, né? Eu acho que isso como é uma característica minha, como isso é uma inclinação que eu tenho de estar a serviço. E nos últimos anos a política ela tem aparecido no nosso cenário, nas discussões sociais, muito intenso. Que aí foi quando eu comecei a ver que a política ela era um local que eu poderia estar também a serviço. Para mim, a política sempre foi isso, né? Nós políticos somos servidores públicos, então a gente está servindo, né? A gente está servindo até a uma coisa que a igreja e o Papa Francisco fala muito, né? O político, ele é aquele que serve à comunidade, é um serviço mesmo de caridade, é um dos maiores serviços de caridade que a gente pode fazer. Porque a gente vai estar trabalhando pelo bem comum, de fato. Para usar um jargão da esquerda, né? Não sei se é esquerdista, vou te perguntar depois. Mas eles curtem esse lugar de fala, lugar de voz, empoderamento. Tem muito dessas coisas nessa linguagem woke. Mas muito mais que isso. Então, eu diria que a política e a religião têm um lugar de fala com o público, né? Com a prestação de serviço. Mas para além de ter um lugar de fala, eu acho que é mesmo poder estar em contato com os mecanismos, as ferramentas que vai potencializar o bem comum, vai potencializar eu poder alcançar mais pessoas e melhorar a vida de mais pessoas, né? E foi aí que a política casou. E aí a minha forma de entrada da política, eu já contei várias vezes como é que foi, né? Começou lá em 2019, aquela coisa toda. Todo mundo já sabe como é que foi o processo de entrada para a vida pública, mas o sentimento sempre foi esse. Como eu sempre tive esse sentimento do serviço,
chegou um momento que eu vi que talvez esse serviço ele passava pela igreja, sim, mas passava nos valores, passava na questão de me moldar enquanto ser humano, mas na relação de fazer, de executar, eu vi na política a possibilidade de fazer isso. Às vezes, de você fazer no plano terreno aquilo que você gostaria de fazer no plano espiritual. É porque a gente precisa muito. Eu acho que eu vejo muita gente. É uma verdade. O Brasil é um país laico. Isso é fato. E a gente tem que preservar isso porque a laicidade de um país é o que garante a liberdade religiosa, inclusive dos cristãos, inclusive das religiões de matriz africana ou de qualquer outra religião. E daqueles que não têm religião. Mas eu entendo que existem valores, e aí os valores cristãos, que são os meus valores, são valores que moldam a personalidade de uma pessoa, né? Moldam para o bem. Então, se a gente não tem pessoas que tenham esses princípios, e aí a pessoa pode até não ser cristão, mas tem muitos não cristãos que têm os princípios que o cristianismo defende. E esses valores, esses bons valores, têm que estar... as pessoas que têm esses valores têm que estar em posições de destaque, porque é isso que vai dar o direcionamento que a gente precisa para o progresso, para o desenvolvimento, mas de maneira virtuosa, né? E não de maneira atropelada ou que passe por cima das pessoas, né? Tá, eu não vou, como eu disse, nós vamos entrar com os dois pés na política. Inclusive, desculpa, você falou de ser de esquerda ou não. Eu acho que, por exemplo, a esquerda... porque eu ia usar uma expressão muito woke, né? Aí você... É porque você falou da esquerda, mas é o que eu imagino. A esquerda, ela usa como uma fumaça, uma cortina de fumaça, muitos valores que estão no cristianismo. Só que a forma como ela executa é muito atropelada. E é isso que faz não dar certo, entende? Mas essa questão, tem muita gente que... Eu ia até passar ponto, mas vou... Só para a gente concluir isso aí. Tem muita gente que não acha legal misturar política com religião. Você não está com a pegada muito de religião, não está misturando muitas coisas. Eu digo, ao olhar... Eu acho o seguinte, eu acho que quando se fala em misturar política e religião, eu acho que não se deve misturar no sentido de que não se deve utilizar a religião, utilizar o meio religioso, utilizar isso para influenciar politicamente as pessoas. Isso eu já acho um pouco equivocado. Em que sentido? Por exemplo, alguém que tem uma posição de liderança, utilizar isso para poder favorecer um grupo em detrimento daquilo que ele realmente acredita. Pedir voto dentro de igreja ou dentro de templo, né? Isso, por exemplo, é uma coisa que eu já não gosto, entende? Eu sempre tive muito receio em período eleitoral, quando eu vou à missa, de ser o máximo possível o Juninho fiel ali, e não o Juninho político, entende? Né? Eu me afasto das minhas atividades, até porque a igreja pede para eu me afastar das minhas atividades, mas é um ambiente que, para mim, por ser sagrado, eu não tenho que estar lá sendo o Juninho político, eu tenho que estar lá sendo o Juninho fiel, que preciso dialogar com Deus naquele momento. Então, são ambientes sagrados. Infelizmente, tem gente que mistura um pouco isso. Usa o ambiente sagrado... ameaçando o cara de ir para o inferno se seguir determinado caminho. Isso aí... Como é que é? Gente de pastor, padre, isso é comum de acontecer, principalmente em cidades mais interioranas, de eles usarem ali a batina ou né, o púlpito, né? O pastoreio, não sei como é que fala na linguagem evangélica, né, o culto, né, para botar a faca no peito do fiel, né? É isso aí. É isso que eu não gosto, é isso que eu acho que está errado, é isso que é instrumentalizar a fé. Porque aí você usa, como eu falei, usar uma posição de destaque que não é dada pela sociedade civil. Essa posição de destaque, pensando como um cristão, ela é dada por Deus. Então você tem que usar essa posição de destaque, você tem que usar essa autoridade que lhe foi dada por Deus para elevar as pessoas espiritualmente e não socialmente. É claro, quando você eleva as pessoas espiritualmente, isso reflete na vida social delas, mas isso tem que refletir. Você não pode utilizar esse meio social para poder fazer uma coerção com as pessoas, sabe? É isso que eu não gosto, entende? É esse usar a sua autoridade para manipular as pessoas. Isso é uma forma de manipular, entende? Isso. Por isso que hoje a legislação ela fala muito
do abuso de poder religioso também, né? Porque é uma autoridade que não é civil, é uma autoridade religiosa. Então você tem que se ater à religião. Usar a igreja, usar o espaço sagrado para fazer propaganda política, uma coisa é a igreja falar de política no sentido amplo e filosófico dela. A igreja tem que falar isso, porque política está na nossa vida. E o cristão também vota, né? Eu sou cristão católico, eu voto. E eu não posso, as pessoas não podem querer que eu abra mão da minha fé, nem que seja para me candidatar ou para poder votar. Não, isso são valores que são meus. Eu tenho que votar a partir daquilo que eu acredito. O que eu não posso é utilizar eu, enquanto uma liderança, por exemplo, religiosa, eu não posso utilizar essa minha autoridade para poder manipular pessoas. Aí não. Aí você desvirtua o real sentido daquele pastoreio, o real sentido daquela autoridade, que é resgatar, pensando religiosamente, resgatar almas para Deus, resgatar almas para o céu, e não resgatar pessoas para partidos. Não é isso. Isso. Juninho, eu não vou repetir aqui que você saiu, voltou e tal, porque isso já foi divulgado pela imprensa, pelas rádios aí. Inclusive está até no YouTube do Ferraço, já a live de terça-feira. Isso. Tá no Instagram nosso portal também. Eu não tinha rede social. Você tem que ler né? mais no nosso portal, a gente bota tudo lá também. Eu não tinha rede social. Se você me mandar no WhatsApp, eu vejo. Inclusive do Padre Maroni, eu vi, as outras entrevistas que você mandou, eu vi. Mas eu não tinha rede social, estou voltando agora. Pode comentar. Aliás, você que está nos acompanhando, não esquece, depois, terminando a entrevista, vai lá, se inscreve no canal, deixe seu like, né? Faz sua inscrição. Isso vai ajudar muito a manter aqui o Lado B da Notícia toda semana com a entrevista fresquinha que faz diferença aqui na nossa realidade no sul do estado. Juninho, botando agora os dois pés na política, você deixou o PL e foi para o Partido Novo. Vamos pular essa parte de saiu, voltou, porque eu vou trabalhar agora com os dois pés no chão. Você é pré-candidato, já está pré-candidato. Apesar de que o lançamento vai ser agora dia 11, oficialmente, mas você já anunciou isso naquela coletiva. O que te incomodava no PL? Por que você deixou o PL e trocou pelo Novo? Não, Basílio, assim, eu também falei um pouco sobre isso na terça-feira, ali na live que eu falei o porquê da minha volta. Eu acho que eu já dei algumas... eu já disse um pouco, né, o porquê, o que eu estava sentindo naquele momento, mas só para passar brevemente aí por essa pergunta, era mais um descontentamento que eu já vinha falado. Não era 5 sua meses casa, atrás. você não estava bem encaixado ali. Não era isso. O que acontece? Há 5 meses atrás eu cheguei a falar um pouco sobre isso. Existia ali, eu queria que as pessoas entendessem, eu tinha diálogo com os políticos do partido, eu tinha conversas com eles, de certa forma era acessível conversar, mas é uma conversa diferente quando eu falo da falta de diálogo. Existia uma falta de diálogo que era o seguinte, uma falta de liberdade na hora de poder construir um projeto para a cidade. Na hora de decidir. Também, né? Decisão. Porque a gente sabe que na política e no meio político, para você tomar nós aqui que estamos na base, o município é a base, quando a gente pensa partidariamente. Existe a esfera estadual e federal. Né? Quem manda mais é quem está na esfera federal, depois estadual, depois municipal. Então, qualquer diálogo que eu tinha com outros partidos numa construção, elas não conseguiam avançar porque não existia um diálogo em níveis superiores do partido que fazia com que impedia de eu conseguir avançar esses diálogos. Aí ficava aquele medo de você fazer uma construção que de repente vinha aí, igual você construiu um castelo de areia na beira da praia e de repente vem uma onda. Não era questão só de medo, era questão mesmo de eu chegar a fazer conversas boas, produtivas, e eu acabar recebendo mensagem falando que não podia, porque, cara, a gente sabe a realidade do município, a gente sabe quem é quem está em cada local, né? Então, assim, se eles não tiverem confiança no seu representante de fazer o diálogo e a conversa, então, gente, não tem confiança de nada, então, pera lá, então talvez o meu espaço não seja esse. O Novo me deu essa garantia de confiança, por isso que quando eu fui para o Novo, na verdade, antes de ir para o Novo, eu já comecei a ajudar o Novo a montar a chapa. E a presidência estadual
ela não só me deu liberdade, como o Yuri deixou bem claro para mim. Falou, Juninho, desde o ano passado, quando nós falamos que estaríamos com você, você nunca descumpriu nada com a gente. Então, mesmo você saindo naquele momento, né, nós ainda estamos com você, a gente confia em você. E eles confiaram em mim para poder montar uma chapa de vereadores. Eu que nem era filiado do Novo. Eu ia te fazer uma pergunta, Juninho, mais para frente, mas já que a gente entrou no assunto do Novo, o Novo é um partido que ele tem uma grande influência do setor de rochas aqui em Cachoeiro, que realmente nessas eleições, né, como aconteceu também lá atrás, quando o Valadão foi candidato, entrou, abraçou, né, a campanha política aqui em Cachoeiro. Dessa vez, o Novo é um braço do setor, não querendo diminuir ou tolir, mas tem uma influência do setor. E a sua relação, quando você era pré-candidato lá atrás, a gente não via essa aproximação, aí não estou falando do Novo, que já estava, mas do setor. Como que amadureceu essa relação da candidatura, pré-candidatura do Juninho com o setor empresarial, especificamente o setor de rochas ornamentais? Eu penso o seguinte, que na verdade, vamos lá, você falou do Novo e do setor empresarial de rocha, aconteceu meio que tudo muito junto esse ano, né? No Partido Novo, ele era um partido assim, muito iniciante no ano passado, uma executiva muito no seu início ali, tanto que o lançamento da executiva foi no finalzinho do ano passado, com a minha presença, onde o presidente estadual já havia falado do apoio à minha pré-candidatura naquele momento. Estava presente o setor de rocha ali naquele momento, só que eles não estavam muito de frente do Partido Novo. Então, o Partido Novo que havia me chancelado naquele momento e estava comigo era a presidência estadual. Né? Eles já tinham um diálogo comigo e já tinha fechado e não ia abrir mão disso. Acontece que na minha saída, o setor de rochas ele é muito ativo politicamente, então ele sempre busca um partido para poder eles ajudarem no processo. Há 4 anos atrás foi o PSD, aí eles se aproximaram do PP e agora o Novo. Então, na minha saída, que o setor de mármore foi para o Novo, e aí, pouco tempo depois, eu também me filiei ao Novo. Então, foi meio que um encontro de forças, entendeu? Né? O setor quase de rochas no ano passado, né, tinha um diálogo comigo, eu tinha um diálogo com alguns representantes do setor, só que acontecia isso. Sabe essa questão do diálogo que eu falei agora há pouco? O que eles tinham receio é de como seria esse meu diálogo com outros atores importantes que eles tinham como fundamental estar numa construção de município, sabe? Então isso deixava eles um pouco presos de como seria o processo. Porque a verdade é essa, a gente não pode entrar na política achando que sozinho a gente vai chegar. Pode chegar sozinho? Pode. Mas, inevitavelmente, na hora que você chegar lá, você vai ter que ter pessoas do seu lado para te legitimar e para te dar condições de governar para todos, né? Porque sozinho você não governa para todos, você governa só para si, né? Falar em sozinho, nessa saga, né, que a gente começou a falar lá de trás, você pré-candidato, passou, voltou, Ferraz entrou nessa conversa aí, nessa jogada. Como que se deu aí essa entrada e essa parceria Juninho-Ferraz? Como ela foi construída? Então, eu acho que... Bom, eu vejo que, pelo que eu vi ali nos bastidores, naquele processo de saída minha, na minha saída ficou um vácuo, né? Esse grupo ou essa ideia, melhor dizendo, talvez naquele momento, né? Essa ideia que eu representava, quando eu saí, criou um certo vácuo na política. E aí esse vácuo, ele ficou... Por conta desse vácuo, as pessoas ficaram dispersas. Inclusive o próprio Ferraz, desculpa te cortar, porque para ser justo com os fatos, nesse vácuo, inclusive o Ferraz ficou no vácuo também, que ele já tinha declarado que ia te apoiar. Sim, ele já tinha dado todos os sinais que queria nos apoiar. Inclusive o convite do meu pai ser vice-presidente do PP era um desses sinais de mostrar que o PP queria caminhar comigo naquele momento. Então, assim, na minha saída naquele momento, houve essa dispersão. Muitas pessoas que estavam comigo, vou ser sincero, eu não sabia que talvez eu tinha tanto apoiador como eu vi naquela época. Muita gente que realmente mandou mensagem falando que queria que eu fosse candidato, né, aquela coisa toda.
E aí nessa minha saída houve esse vácuo, essa dispersão, e num primeiro momento o Ferração ele vem, coloca o nome como pré-candidato, também na tentativa de dar um norte, de dar um direcionamento das pessoas de que a gente iria encontrar e manter o grupo unido também, precisava de ter. E aí acabou que as coisas foram acontecendo de maneira assim muito boa, que eu passei aquele meu período de mais reclusão, como eu já falei, aquele período que eu fiquei um pouco mais afastado de toda essa discussão, essa doideira de política, e naquele momento eu consegui refletir mais, eu consegui acalmar o coração, consegui acalmar a minha alma e consegui pensar um pouco melhor. E aí naquele processo que aí houve então um diálogo meu, do Ferraço e das pessoas do grupo, que houve então um convite para mim, e aí então que aquele convite veio, mas eu recusei, só que aí eu verdade em determinado momento o seguinte, mesmo recusando, eu ainda assim considerei, porque foram pessoas próximas de mim que pediram, então por ser pessoas próximas eu considerei, e aí eu fui ouvindo da população, né, porque aí surgiu uma manchete na imprensa, e as pessoas começaram a me procurar. E eu vi que tinha, sim, uma aceitação boa, sabe? Tinha um grupo de pessoas que ainda queriam que eu tivesse na política, sabe? Então, foi aquilo dali que foi me amadurecendo para poder pensar, não, talvez eu possa voltar, possa contribuir ainda na política, né? Talvez aquele momento que eu passei é um momento que está superado. E aí foi daí que a gente construiu, então, essa aliança. De fato que agora você está pré-candidato a vice-prefeito, não sei se eu falei prefeito da outra vez, mas é vice-prefeito, Ferraço pré-candidato a vice, que vão lançar agora dia 11, a prefeito, dia 11 agora no Jaraguá, né, às 19 horas, pelo que eu estou sabendo, chegou para a gente isso aí. Já o convite. E fica uma pergunta, o Ferraço, ele está lúcido, né, está bem, está falante, tudo, mas ele tem alguma dificuldade de mobilidade em função do joelho e tal, e uma campanha é muito desgastante fisicamente, né? As pessoas até questionam, como é que o Ferraço vai fazer? Como vocês estão trabalhando? Qual a função que você vai ter nessa campanha e do Ferraço? Igual um time de futebol, né? Você vê eles fazendo revezamento aí, né? Um jogador tira entre o outro, mas vocês não tem como, só tem vocês dois. Então, como é que vocês vão resolver? Nós dois, na verdade, a equipe tá grande, tem muita gente junto com a gente, graças a Deus. Nós dois somos os cabeças, talvez, né? As caras, as pontas de lança. Vamos puxar o bloco. Mas tem muita gente, graças a Deus, muita gente no projeto. O que acontece? O Ferraço, esse ano ele teve que passar por uma cirurgia no joelho. No ano passado, inclusive, foi o ano da posse dos deputados estaduais. O Ferraço estava lá dando posse, ele estava andando muito bem, eu me lembro disso. Mas desde o ano passado, ele já estava sentindo o joelho dele e teve que fazer uma cirurgia. E é por isso que ele não está conseguindo andar tão bem. Mas ele já está conseguindo se mover muito melhor do que estava no começo do ano, porque ele tem feito fisioterapia. Né? Muita gente tem falado dessa debilidade dele, mas é apenas momentânea. Né? Isso vai passar, porque a cabeça dele está muito boa. Para a campanha, você acha que ele já vai estar... Para a campanha ele vai estar conseguindo ter uma mobilidade muito boa. Mas a gente sabe que a gente precisa preservar também o Ferraço. Ele está super animado, a gente tem feito agenda. Essa semana mesmo ele esteve em alguns lugares. Ontem nós estávamos lá em Burarama, né? E ele quer fazer campanha, ele quer estar na rua. O que por enquanto ainda está impedindo ele de fazer mais coisas é essa cirurgia no joelho. Ele está se dedicando a fazer fisioterapia para poder estar um foguete na campanha. E a gente vai estar, né? Obviamente, eu vou estar fazendo um papel junto com Norma, mais de rua, de chão, de morro, de comunidade. Né? O pessoal falou até que ia fazer um Papa Móvel, é verdade isso ou não? O Papa Móvel? Essa é a brincadeira da rua aí. Não, eles vão fazer um Papa Móvel, um Juninho ali. Não sei. Não sei nem o que seria o Papa Móvel, né? Isso aí é só fofoca da rua aí, lá dos caldeirão aí. Eu não sei. É uma brincadeira, mas... Eu sei que assim, a gente está trabalhando muito com a ideia de talvez ter trio, né? Afinal, nós temos uma cidade... Já está podendo? É a legislação, né? Não, na campanha, né? Na campanha. Na campanha, a possibilidade de um trio, fazer
caminhadas com trio, né? Eu acho que em Isso é bem Ferraço, né? Ferraço sempre teve esse estilo mais popular. A gente vai chegar na campanha, Ferraço vai chegar muito bem na campanha, já recuperado da cirurgia dele, e naquilo que faltar eu vou estar ali para poder suprir, para poder dialogar, principalmente com o público da minha idade, que muitas vezes não se lembra das obras do Ferraço, igual, por exemplo, eu Juninho, tenho 27 anos. Eu não me lembro de Cachoeiro sem a Beira Rio. Muita gente da minha idade não se lembra. Então, nós vamos ter um papel muito importante de mostrar para esse jovem da minha idade que Cachoeiro com o Ferraço é um cachoeiro diferente. É um cachoeiro que de verdade as coisas acontecem, né? Que é o que eu mesmo, na minha idade, não vi acontecer. As últimas gestões, que é o que eu vivi na pele, eu não vi acontecer. Tá, mas aí nosso tempo, Juninho, infelizmente estourou, né? O diretor já fez sinal para mim lá. Nós vamos ter oportunidade, espero que seja breve, logo começar o período eleitoral, daí a gente voltar a bater um papo, vamos convidar o Ferraço para vir. Aí nós vamos já falar do que as propostas que vocês pretendem trazer para Cachoeiro. Agora é um momento mais político, né? A cidade, esse período de convenção, é um momento de articulação. Mas mais à frente, aí nós vamos entrar na questão Cachoeiro de Itapemirim, o que Juninho e o que Ferraço pretende oferecer de novidade no plano de governo para Cachoeiro. Juninho, 30 segundinhos para você despedir da nossa audiência. Bom, então, câmera 1 do lado B aqui com o Basílio. Eu quero agradecer, Basílio, aí pelo convite. E nesses meus 30 segundos finais, eu gostaria de te convidar para no dia 11, às 19 horas, lá no Jaraguá Tênis Clube, participar do nosso lançamento de pré-campanha, meu e do Ferraço para prefeito de Cachoeiro, né? Todo mundo está convidado. Chega um pouquinho antes, porque o Ferraço vai estar lá recebendo a todos vocês para bater aquela foto, dar aquele abraço, né? Dar aquela palavra amiga para cada um de vocês. Então, quinta-feira, 11 de julho, às 19 horas, no Jaraguá Tênis Clube. Agora você está enrolado, você vai ter que botar muita cadeira lá, que a audiência aqui é grande. Não, esse aqui é grande. Pode ficar à vontade, lá vai ter espaço para todo mundo. Para todo mundo. A gente quer acolher todo mundo lá da melhor maneira possível. Gente, então eu vou me despedindo, o tempo já está estourado. Deixar um abraço, agradecer a sua audiência, lembrando você mais uma vez de fazer a sua inscrição, dar um like, se inscrever no canal, né? Dá um comentário se gostou, se não gostou da entrevista aqui, pode falar à vontade. A gente tem couro grosso, a gente aguenta crítica, elogio, tudo vale. E até semana que vem, se Deus quiser.